Rápida reflexão da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, somente o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Jesus que está dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Irmãos, muitas vezes, muitos crentes, nós achamos que somos alguma coisa. Às vezes nós nos gabamos de ser mais espiritual do que alguém. Às vezes a gente acha que a oração da gente é mais respondida do que a do outro irmão. Muitos acham que a sua oração é mais forte, tem mais poder, que é mais avivado, que prega melhor, que canta melhor, que toca melhor, e se gaba nisso. E a palavra de Deus aqui diz, o próprio Jesus está dizendo que sem mim nada podeis fazer. Às vezes o que acontece é que quem está nessa situação de achar que é alguma coisa, esquece da graça de Deus, esquece que está sendo usado por Deus, esquece que é Deus que ilumina a sua mente, logo dele não tem nada, Deus que usa como instrumento. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O que seria de nós sem Jesus? Nós estaríamos perdidos, o inimigo nosso já nos teria engolido vivo. Inimigo, pessoas físicas ou até mesmo os demônios. Mas devido à graça, à misericórdia de Deus, nós estamos aqui de pé. Se não fosse a graça de Deus, nós já teria abandonado a igreja, abandonado Deus, abandonado a casa de Deus. Mas quando nós reconhecemos e dependemos de Jesus, aí nós podemos tudo nele. Por isso que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, muitos lugares as pessoas se gabam. Eu oro tantas horas, eu participo de todas as reuniões de orações, jejuo, busco a Deus de madrugada, muitos com intenção impura, para humilhar o outro, para querer dizer que é mais do que o outro. Mas sem Cristo nós não podemos nada, nada. Então Deus fala conosco através da sua palavra, e nós falamos com Deus através da oração. Nós precisamos dedicar muito à oração, porque a oração é nós falando com Deus, e é o momento de nós fazer as nossas petições, é o momento de nós pedir a Deus para nos quebrantarmos, fazer mais dependente dele cada dia mais. João Batista reconheceu isso. Ele fala que ele cresça e eu diminua, ou seja, que eu cada dia mais me torno dependente dele. Então, nós falamos com Deus através da oração, e é através da oração que nós buscamos força, que nós mostramos que nos tornamos dependentes dele. Nada podemos fazer por nós mesmos, como nós lemos aqui, e o versículo 5 diz, o versículo 4 também fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Eu não posso dar fruto de mim mesmo. Fulano é bonzinho, está dando fruto. Não, eu não posso. Um pé de árvore, o seu galho não pode dar fruto se ele não estiver enxertado na árvore, enraizado na árvore. E ele diz que se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Cristo faz aqui uma alusão, uma analogia entre a árvore com os seus ramos, com ele e os crentes. E então, sem Cristo nós não podemos nada, mas com Cristo nós podemos tornar frutíferos ao depender do poder dele e ao tornar nossas necessidades conhecidas a ele em oração. Agora olha o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora sim, se vocês permanecerdes em mim e eu em vós, tem muita gente que fala que está em Cristo, que é evangélico, como eu disse na introdução, mas Cristo não reina no coração dele. Ele fala que está em Cristo, mas Cristo não está nele. E ele diz aqui: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se nós estivermos em Cristo, em obediência, dedicando a oração e pedindo o nome dele, se tiver conforme a vontade dele, aí sim ele fará, de maneira que nós não podemos nada de nós mesmos, mas Cristo, quando nós nos tornamos as nossas necessidades conhecidas diante dele, ele pode nos responder conforme a tua vontade. E a Bíblia, meus irmãos, ela é abundantemente, ela tem abundância de ensinamentos sobre a necessidade da oração. Na Bíblia tem muitos benefícios da oração. Os benefícios da oração e as promessas de bênção a todos os que oram. Há promessa para quem ora, promessa de bênçãos, promessas de respostas de Deus a quem ora. Mateus 7, versículo 7 a 11, Jesus mesmo ensina, fala: olha, qual pai dentre vós que se o filho pedir um pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará também o que pedirdes. Então há promessas para quem ora. E lá em Tiago 4:2 fala: nada tendes porque não pedes, não pedis. Por isso que vocês não têm, porque não pedem, ou pedis, mas pedes mal. Tem muita gente pedindo mal. 1 Pedro vai dizer que, como Cristo está às portas, nós temos que ser criteriosos nas nossas orações. Nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Eu tenho orado por quê nesses últimos dias? Tantas necessidades, tantos motivos de oração, familiares, igreja, nós mesmos, nossa vida espiritual com Deus, nosso semelhante. E tem muita gente aí pedindo coisas supérfluas, coisas que são secundárias. Mas aqui ele fala: nada tendes porque não pedes. Tem gente pedindo outras coisas, tem gente pedindo coisas que são passageiras, ao invés de usufruir do que Deus tem para dar. Por essas e outras razões devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Jesus conta uma parábola em Lucas 18, versículo 1 ao 8, ao 9, ao 10, por ali, e ele inicia essa parábola dizendo: não esmoreceis de orar. Talvez tenha algum dos irmãos aqui que tem orado bastante a respeito de tal situação e não tem recebido, mas a palavra para você nessa noite é: continue perseverando em oração. Nós vemos na Bíblia muitos
muitas profecias cumprindo muito tempo depois de muitos anos de oração. Nós vemos um coxo, um paralítico em João 5, há 38 anos naquela situação, mas não desistiu da sua vida. Ele esperou. Talvez você tenha pedido pela salvação de alguém e ainda não aconteceu. É no tempo de Deus. Mas Deus usa as nossas orações, pregação, evangelismo para cumprir essa salvação, o seu propósito. Oração, meus irmãos, é ter comunhão e conversar com Deus. Ele inclui a adoração. Olha só, na oração nós podemos adorar a Deus. Tem muitos estudiosos que falam que a melhor maneira para começar a orar é começar a adorar a Deus. Outros já começam confessando os seus pecados, mas diz que a melhor maneira é começar adorando, porque quando você começa adorando, você já vai se quebrantando, e logo imediato você começa a reconhecer os seus pecados diante da majestade, da santidade de Deus, e chega a Ele com o coração quebrantado. Olha só os benefícios da oração: adoração a Deus, louvor. Através da oração você elogia a Deus, você reconhece, você louva a Deus. Outro benefício é o agradecimento. Através da oração você agradece a Deus pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelas respostas, pela luta, pela prova, pelo trabalho, pela família, pela salvação. E através da oração também, outro benefício é que Deus nos dá a oportunidade de fazer as nossas petições, para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Ele nos dá essa oportunidade, e essa oportunidade de pedir é através da oração. Infelizmente, muitas igrejas têm negligenciado reuniões de orações, não oram, mal o culto, não tem estudo bíblico, não tem oração. E uma igreja sem oração é uma igreja fraca. Oração e palavra de Deus andam junto. Uma vez, alguma pessoa perguntou a A.W. Pink ou A.W. Tozer, se não for meu engano, perguntou qual que é mais importante, a oração ou a palavra de Deus, as escrituras. A resposta dele, bem sabiamente, ele respondeu: para um pássaro, qual é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? Ou seja, os dois andam juntos. Então, meus irmãos, para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja tem que orar muito.